cumprimentar o Sr. Professor, agradecer-lhe a presença. Obrigado. E também recordar aqui os tempos e a forma como vai decorrer esta audição. Nós vamos ter 10 minutos para que o Sr. Professor nos possa transmitir aquilo que achar por bem. Depois teremos uma ronda única com 5 minutos por cada um dos deputados e na parte final terá, Sr. Professor, o somatório dos tempos gastos pelos deputados. Portanto, eu gostaria de o cumprimentar uma vez mais, agradecer-lhe a presença e dar-lhe a palavra para esta primeira apresentação dos 10 minutos. Muito obrigado. Antes de mais, queria saudar o Sr. Fernando Ruas, como Presidente da Comissão, dizer-lhe da minha honra que tenho de estar na Casa da Democracia e de ter esta oportunidade de participar. Agradecer também em nome da EDREL esta possibilidade de sermos ouvidos e, assim sendo, vou utilizar os 10 minutos que me é dado para dizer algumas coisas. Primeira coisa, já está, os agradecimentos e as saudações estão feitas, também aos membros da Comissão que porventura estejam a ver. Neste momento não estou a ver, mas se calhar as coisas são assim e estou a ver-me apenas a mim, mas isso não deve ser problema para continuar a falar. Ora bem, a primeira coisa que eu gostaria de dizer era aquilo que me parece o mais importante, é saber o que é uma freguesia. Eu entro por aí porque a primeira coisa que devemos ter presente, e que deve ser o norte, a partida é a base é saber o que é uma freguesia. E então, o que é, a meu ver, uma freguesia? A freguesia é uma entidade local inframunicipal, de pequena dimensão territorial, quando comparada com o município. Estou a falar em termos gerais, é evidente, com população relativamente diminuta, próxima dos cidadãos nela residentes, sublinho, próxima dos cidadãos nela residentes, para resolver ou ajudar a resolver problemas destes e dar voz aos seus anseios. Não esqueço que há 6 municípios que têm apenas uma freguesia e que há aquilo que se chama mega-freguesias. Freguesias que têm mais de 20 mil habitantes, há cerca de 120. Mas, de qualquer maneira, atualmente, neste momento, e depois da reforma de 2013, cada freguesia tem, em média, 30 km². É uma mediana de 16 km e meio, isto é. Mais de metade das freguesias tem menos de 16 km e meio. E também, em média, tem 3.400 habitantes, o que significa que, em média, metade das freguesias portuguesas tem menos de 1.179. Exatamente dá essa ideia da dimensão territorial e populacional quando comparada com os municípios. Porque as freguesias não são municípios, nem sequer pequenos municípios, mas também não são aldeias. São uma entidade diferente, muito próxima dos cidadãos. Essa é a sua característica e da qual não devemos sair. Como sabemos, a sua matriz foram as paróquias religiosas e um decreto de 1830, publicado nos Açores. Eu era bem claro ao prescrever que era bom que em cada paróquia religiosa houvesse alguma autoridade local, da confiança dos vizinhos, e assim o artigo 1º que prescrevia: haverá em cada paróquia uma junta nomeada pelos vizinhos da paróquia. E assim nasceram 4.000 paróquias civis, não paróquias religiosas, paróquias civis. Embora estivéssemos no tempo ainda da ligação entre a Igreja e o Estado, mas eram paróquias civis, eleitos por vizinhos, e eram cerca de 4.000. Note-se que chegaram a 2013, mais ou menos, também um número semelhante de 4.000 paróquias. Rodrigo Sampaio dizia que natural, em termos de vizinhança, não eram os municípios. Os municípios tinham sofrido uma grande reforma em 1836, natural era
onde se podia falar de vizinhança era nas freguesias. E está aqui bem claro uma coisa que também é importante, é distinguir municípios de freguesias. Os municípios que em Portugal, depois da reforma de 1836, passaram de mais de 800 para 300 e poucos, são municípios robustos. O nosso município, o município português, é um município robusto, não é como o de Espanha, de França ou de Itália. Aproxima-se, aliás, do norte da Europa. E estes têm a de seu cargo as tarefas mais complexas, que não estão ao alcance das freguesias. É o urbanismo e o planeamento urbanístico, é a rede viária municipal, com centenas de quilómetros, muitas vezes, o abastecimento de água, a recolha de resíduos sólidos, a recolha de águas residuais, a iluminação pública, transportes coletivos, um conjunto de equipamentos e de atividades que não estão ao alcance das freguesias, que requerem pessoal muito qualificado, arquitetos, urbanistas, engenheiros, juristas, etc., e que fazem a diferença. Isto é, isto não pode estar ao alcance das freguesias. As freguesias têm outra função. É uma função diferente. Se nós queremos manter isto, e é assim que acho que deve ser, se não queremos descaracterizar as freguesias, elas têm que ser fundamentalmente comunidades de vizinhança. Sabemos que há, principalmente nas áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, as chamadas mega-freguesias. Mas o típico, o normal do nosso país, norte a sul, são comunidades pequenas, de vizinhança, ainda hoje, com uma população maior que existia no século XIX ou XX. Estas freguesias têm, apesar de não terem as competências dos municípios, têm, apesar disso, funções muito importantes de proximidade que podem bem resolver dentro do princípio da subsidiariedade e que elas devem cumprir. Esta ideia de que também queria deixar claro que em Portugal há freguesias porque há municípios grandes. Se nós não tivéssemos municípios grandes, municípios robustos, as freguesias não tinham razão de ser, como acontece, como não existe ainda na Espanha, por exemplo. Dito isto, e com este conceito, vamos ver a lei. É uma pena que esta lei, primeiro, alguns pontos da lei, que a criação, extinção e unificação de freguesias é apresentada como no artigo 1º, mas não é disso que se trata, fundamentalmente do que se trata é da criação de freguesias. E, como se trata da criação de freguesias, o que acontece é que a modificação não é tratada especificamente e, assim, continuamos a ter freguesias com territórios descontínuos. Temos várias dezenas de freguesias com territórios descontínuos e acho que isso devia ser... Não tem, hoje, a meu modo de ver, não tem a razão de ser. Por outro lado, esta lei deveria inspirar-se na lei número 893, que a lei número 893 diz muito bem o que é que se entende de freguesia e o que deve. Porque eu queria dar outra ideia. As freguesias não precisam de pedir licença aos municípios para serem criadas. Isto é uma reserva da competência exclusiva da Assembleia da República. Entre as freguesias e a Assembleia da República não há intermediação do município. O município pode ser consultado, mas não pode ter um papel decisivo aqui. Porquê? Porque a autonomia das freguesias é uma autonomia constitucional da mesma qualidade que a dos municípios. E por isso não compreendo que se faça, como se faz nesta lei, se dê aos municípios um poder que nunca, não teve antes e só teve na reforma de 2013. Uma reforma que, a meu modo de ver, eu tenho ainda uns minutos, 2 ou 3 minutos, fez uma redução de freguesias com base em diminuição do peso financeiro, quando nós sabemos que o peso financeiro das freguesias é diminuto,
e com a ideia de que tínhamos freguesias a mais. Ora, quando sabemos que no nosso país mais de metade das freguesias, ou melhor, mais de metade dos municípios tem 10 freguesias ou menos, tendo os nossos municípios cerca de 300 km², pergunto-me onde é que estará este problema de freguesias a mais. Barcelos enganou toda a gente. Barcelos tem 89 freguesias, Portugal tem freguesias a mais. Não. Mais de metade dos municípios tem 10 freguesias ou menos. E mais 80% tem menos de 20 freguesias. Mas eu julgo que durante a exposição seguinte vamos falar mais sobre a lei em concreto, mas devo dizer que esta lei tem um problema que costumam ter estas leis que não têm. Professor, eu pedia-lhe que ficássemos por aqui nesta primeira... Porque ainda temos Mas depois poderá ter tempo, depende digamos, do somatório das intervenções dos senhores deputados, que com certeza lhe conferem um tempo suficientemente grande para... Obrigado. Não, repare, como imagina, havia muito a dizer, mas acho que uma boa gestão do tempo é da sua responsabilidade e aceito perfeitamente. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua compreensão. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Professor António Cândido Oliveira, é um gosto, é uma enorme honra ouvi-lo aqui nesta comissão e ouvi-lo sempre, uma vez que conheço há muitos anos, tenho lido e estudado muito e aprendido muito com base nas reflexões que tem feito, não só sobre o poder local, mas também sobre a administração pública em geral e sobre os modelos de gestão pública. E a sua primeira intervenção aproximou-nos mais da realidade com que esta lei foi construída e percepcionei da parte do Sr. Professor que, de facto, não vê com bons olhos que as Assembleias Municipais possam pronunciar sobre a criação, extinção ou modificação das freguesias, uma vez que tem como postulado principal do seu pensamento a autonomia constitucional que difere em artigos diferentes na Constituição daquilo que é o conteúdo e digamos assim, a função de autarquia entre município e freguesia. Contudo, quer a lei de 2013, quer esta proposta de lei, deixa, além da votação na Assembleia de Freguesia, também à consideração e à condição de uma votação na Assembleia Municipal. Assembleia Municipal como expressão máxima dos eleitos locais, expressão máxima do povo, de um território, de um município que vê assim alterada a configuração do número de freguesias, dos limites das freguesias e dos seus territórios. E eu gostava de, nesta intervenção, ouvir o Sr. Professor sobre duas questões principais. A primeira, penso que o tempo é 3 minutos, não é, Sr. Presidente? 5 então. Duas questões principais e uma subsidiária ou secundária. A primeira era a de saber qual é o pensamento do Sr. Professor sobre os critérios que a proposta de lei que o Governo traz a esta Assembleia da República, nomeadamente o facto de haver critérios fixos e depois uma panóplia de 9 critérios, dos quais tem que haver o cumprimento de pelo menos 5. E, portanto, saber se a identidade cultural das freguesias e a sua história, a vontade política da população através dos órgãos representativos democraticamente eleitos, a ideia de que terá que haver um mínimo de estruturas nesses territórios para que exista uma freguesia, nomeadamente edifício para a Assembleia de Freguesia, a Junta de Freguesia poderem funcionar e atender os seus fregueses, o facto de haver critérios relativos
àquilo que é a população e o território como elementos que preenchem ou não o tipo de freguesia, que no sentido em que tem que haver uma gestão que se espera que seja eficaz e eficiente, mas que ao prestar serviços às populações o preste com um mínimo de pelo menos 900 eleitores e que não haja aqui não é que não haja outro critério, podiam ser 600 ou 500, e isso está em aberto, mas de qualquer maneira ouvir a opinião do Sr. Professor, se dos estudos que tem feito e que a EDREL tem levado a cabo e que nós às vezes vemos aqui e ali publicados também na revista da Administração Pública, de saber se, na opinião do Sr. Professor, estes critérios fazem sentido, nomeadamente da população e do território, de não exceder 2% do território do município, sabendo nós que 2% do município de Grândola, de Cruz, da Chamusca, são completamente diferentes de 2% da Barquinha, de Constância, de Fornos de Algodras ou de Celurico de Basto. E, portanto, quando a lei deixa aqui 2% do território como critério cego, se a Assembleia da República deve ou não adequar esse critério à proporcionalidade com uma escala dos quilómetros quadrados que existem nesse território, porque senão estamos aqui a esquadrinhar um critério que vai deixar de forma completamente desigual o tratamento dos territórios no país. E por fim, Sr. Professor, uma questão muito curta e que tem a ver com o seguinte. Nós vamos trabalhar, e estamos hoje pela primeira vez a ouvir uma entidade externa sobre esta matéria, para aprovar uma lei que cria, extingue e altera e modifica freguesias. A minha pergunta é esta, Sr. Professor. O Sr. Professor acha que é possível que esta lei extinga freguesias? Gostava de deixar fazer essa pergunta do ponto de vista constitucional, se isso é possível. Obrigado. Muito obrigado, colega. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Responderei a todos no fim, é? Não estou a ouvir, está sem som. Eu peço desculpa, estava mesmo sem som. Respondo no fim e tem um tempo até o somatório dos tempos aqui gastos pelos senhores deputados. Muito obrigado, até já então. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata o Sr. Professor António Cândido Oliveira, meu conterrâneo. Uma referência de antifora de portas para todos aqueles que cultivam a ciência do direito administrativo e muito particularmente nas matérias que versam sobre a administração pública e o direito local. Quando, Sr. Professor, o PSD propôs a audição da EDREL, fizemos porque considerávamos absolutamente crucial, nesta fase, ouvir uma associação que tem dedicado especial atenção a este processo e especial atenção ao estudo do direito local e do direito das autarquias locais. Mas, Sr. Presidente, como esta é a primeira audição dos trabalhos de especialidade nesta Comissão Parlamentar, a um conjunto de iniciativas que versam as alterações à reforma territorial das freguesias, permita-me que possa sinteticamente contextualizar politicamente como tudo começou e como é que chegámos até aqui. E nesse sentido importa desde logo recordar que a reforma territorial das freguesias foi imposta pela Troika, porque foi defendida e sugerida pela Troika, pelo governo do Partido Socialista do engenheiro José Sócrates, como se comprova por diversos depoimentos. Uma vez incluída no memorando de entendimento, esta reforma assumiu a natureza de um compromisso internacional que o Estado português tinha forçosamente de cumprir. A reforma fez-se no contexto que é do conhecimento de todos, sobre intervenção externa e em estado de emergência nacional. A reforma não é perfeita, não há reformas perfeitas, as únicas reformas perfeitas que conhecemos são aquelas que nunca saíram do papel. Ora, o PSD, Sr. Professor, sempre disse que todas as reformas deveriam ser monitorizadas e avaliadas e esta, naturalmente, não é a exceção. E dissemos que estávamos disponíveis para, num futuro, poder melhorar com pequenos ajustamentos esta reforma, depois de feita essa monitorização e avaliação, de forma criteriosa e decorrido o tempo necessário para o efeito que nunca seria num espaço temporal inferior a 2 mandatos. O PSD deixou de ser governo no dia 26 de novembro de 2015 e o novo governo do Partido Socialista comprometeu-se que iria proceder logo naquele ano de 2016
à correção dos erros verificados no processo de extinção de freguesias e a diferenciação das suas competências em função da sua natureza a tempo do próximo ciclo autárquico 2017-2021. Como sabemos, isso não aconteceu e foi preciso aguardar para o dia 28 de dezembro do ano passado para que entrasse esta proposta de lei do Governo, circunstância que determina que a sua discussão ocorra, portanto, no ano em que ocorrerão também eleições autárquicas. Mas vamos, então, às questões. Sr. Professor, num artigo de opinião que fez publicar no Jornal Público Online do dia 10 do corrente mês sob o título Freguesias, a necessária lei de criação e extinção de edificação, dizia o Sr. Professor, e passo a citar: Portugal nunca teve uma lei geral de criação, extinção e modificação de autarquias locais, apesar de expressamente mencionada na Constituição. Portugal teve apenas leis parcelares de criação de autarquias locais, estando em vigor atualmente apenas uma lei-quadro de criação de municípios. Até 2013 tivemos uma lei de criação de freguesias que foi revogada nesse ano para dar lugar a duas leis de reorganização temporalmente datadas de municípios e freguesias. Posto isto, Sr. Professor, a pergunta que lhe gostaríamos de fazer desde já é se a proposta de lei que o Governo apresenta ao Parlamento, se continuamos ou não no domínio das leis parcelares. A segunda questão é se deveríamos ou não caminhar para a referida criação de uma lei geral de criação, extinção e modificação das autarquias locais e não a criação de duas leis quadros, uma para as freguesias e outra para os municípios. Uma segunda questão, ou uma segunda matéria, Sr. Professor, prende-se com o princípio da estabilidade territorial. A proposta de lei do Governo aponta para a necessidade de garantir a estabilidade territorial por um período mínimo de 13 mandatos autárquicos seguintes após a criação de uma freguesia nos termos preconizados nesta iniciativa legislativa. A pergunta que lhe gostaríamos de colocar é, Sr. Professor, se faz sentido a estabilização deste período mínimo, se eventualmente até poderia ser mais curto, se não deveria existir ou se poderia ser mais longo. Finalmente, e para terminar, Sr. Presidente, os requisitos para a criação de freguesias, com três questões. A primeira era se deveríamos ou não, ou se deveriam ser ou não equacionados outros critérios e quais, para, desde logo, a diferenciação entre as freguesias situadas nos territórios do interior e fora dele, ou então se faz sentido esta diferenciação. Segunda questão, que comentário lhe merece, Sr. Professor, do ponto de vista jurídico, naturalmente, o facto da proposta de lei do Governo aferir a viabilidade da criação de uma freguesia, fazendo depender essa possibilidade do cumprimento obrigatório de todos os critérios elencados na lei, quer para a freguesia a criar, quer para a freguesia ou freguesias de origem. Terceira e última questão. Que comentário lhe merece, Sr. Professor, a proposta da Associação Nacional de Freguesias, no sentido de ser criado um mecanismo simplificado de correção para as freguesias agregadas e ser proposta coída ou não com o pensamento expresso pelo Sr. Professor no referido artigo de opinião, segundo a qual muitas freguesias foram devidamente extintas, esta expressão é minha, mas atento o número demasiado baixo de habitantes, esta já é a expressão do Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. E dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao colega José Maria Cardoso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos e todas presentes e um cumprimento especial ao Sr. Professor Cândido de Oliveira, que em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda saúdo a sua presença, naturalmente, e é com muito gosto que o ouvimos falar sobre todas estas questões, tão conhecedor que é da matéria. Sobre as freguesias que estamos aqui, que nos leva aqui a discutir esta questão, eu começo por realçar um facto que me parece importante, em jeito de enquadramento desta mesma questão. Paulo. É porque terá com certeza o microfone ligado. Estão-me a ouvir? Estão a ouvir-me neste momento? Estamos, Sr. Professor, mas estamos a ouvir. Caiu a chamada. Olha, atenção. Eu queria apenas dizer que não ouvi grande parte da intervenção do deputado Jorge Paulo Oliveira. Agora já estou outra vez na reunião, estou a ouvir perfeitamente a intervenção, mas perdi a intervenção, grande parte da intervenção de Jorge Paulo Oliveira. Eu depois terá o favor de resumir Sr. Professor, nós vamos continuar com... Exato.
Nós vamos continuar com, digamos, a intervenção dos colegas e no fim, e a mesa naturalmente dará a palavra ao colega Jorge Paulo para resumir, digamos, a sua intervenção. Sem querer interferir na ordem de trabalho e na forma como está a gerir, obviamente, se calhar era preferível colocar as perguntas e depois eu... porque assim cria maior encadeamento, digo eu. Muito bem, aceitamos essa proposta. O colega do Bloco de Esquerda pede também para o colega Jorge Paulo resumir a sua intervenção e depois prosseguiríamos com o colega do Bloco de Esquerda. Tem a palavra. As perguntas. Sr. Jorge Paulo, peço desculpa. Nada, Sr. Professor. Sr. Professor, eu não vou fazer a introdução inicial que tinha feito e contextualizei a reforma e iria diretamente às perguntas, porque sei que o que é mais fundamental nesta audição. Dizia eu, Sr. Presidente, discorrendo Sr. Professor, de um artigo que publicou no Jornal Público Online do dia 10 de fevereiro do corrente ano, em que, sob o título de Freguesias, a necessária lei de criação, extinção e modificação. E nesse artigo, e que passo a citar, escrevia o Sr. Professor: Portugal nunca teve uma lei geral de criação, extinção e modificação das autarquias locais, apesar de expressamente mencionada na Constituição. Portugal teve apenas leis parcelares de criação de autarquias locais, estando em vigor atualmente apenas uma lei-quadro de criação de municípios. Até 2013, tivemos uma lei de criação de freguesias que foi revogada nesse ano para dar lugar a duas leis de reorganização, temporalmente datadas, de municípios e freguesias. Fim de citação. Em face do que acabo de referir, pergunto ao Sr. Professor se, porventura, a proposta de lei do Governo que entrou no Parlamento continuamos ou não no domínio das leis parcelares. Segunda questão, se deveríamos ou não caminhar para uma lei geral de criação, extinção e modificação de autarquias locais e não de leis-quadro, uma para as freguesias e outra para os municípios, sendo certo que esta segunda já existe. Uma segunda matéria prende-se com o princípio da estabilidade territorial. A proposta da lei do Governo aponta para a necessidade de garantir a estabilidade territorial por um período mínimo de 3 mandatos autárquicos seguintes após a criação de uma freguesia, nos termos formalizados nesta iniciativa legislativa, e a pergunta que fica é se este período mínimo faz sentido, se poderia ser mais curto ou se eventualmente deveria ser mais longo. Finalmente, requisitos para a criação de freguesias com 3 perguntas. A primeira é se deveriam ser equacionados outros critérios iguais para a diferenciação entre freguesias situadas nos territórios do interior e as freguesias situadas fora desse território, e se faz sentido desde logo também essa diferenciação. Segunda pergunta, que comentário lhe merece do ponto de vista jurídico o facto da proposta de lei do Governo aferir a viabilidade da criação de uma freguesia, fazendo depender essa possibilidade do cumprimento obrigatório de todos os critérios elencados na lei, quer para a freguesia a criar, quer para a freguesia ou freguesias de origem. Terceira e última questão, que comentário lhe merece a proposta da Associação Nacional de Freguesias, no sentido de ser criado um mecanismo simplificado de correção para as freguesias agregadas, e se esta proposta da ANAF coída ou não com o pensamento expresso pelo Sr. Professor no referido artigo de opinião, na qual defende que muitas freguesias foram devidamente extintas, esta expressão é naturalmente minha, e foram devidamente extintas, atento o número demasiado baixo de habitantes. Esta já é a expressão do Sr. Professor. Muito obrigado. Muito obrigado, colega. Agora sim, dá a palavra ao colega José Maria Cardoso para tomar a intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos e todas presentes e um cumprimento muito especial ao Sr. Professor Cândido Oliveira e que dizer-lhe que é um gosto, e em nome do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, dizer que temos todo esse gosto em ouvi-lo falar de matéria tão conhecedora da sua parte. Começo por falar no conceito e naquilo que é realmente a freguesia enquanto identidade de pertença, e é a primeira representação, a representação de vizinhança, por assim dizer, do próprio Estado. E esta relação de proximidade é um facto que deve ser sempre atendido quando falamos de freguesias. Na verdade, nós tivemos uma reforma administrativa, territorial autárquica em 2013 com erros grosseiros, que reorganizou freguesias à la carte, sem réguas-quadro a partir do gabinete, em que ordenava a extinção facultativa de municípios e obrigatória impositiva para as freguesias, sem atender a qualquer realidade e muito menos a qualquer vontade das populações. Creio que neste momento já ninguém defende esta reforma. Até os seus patronos, nomeadamente do PSD, já não a defendem, e até implica ou coloca a questão como sendo uma imposição
posição da Troika. O CDS nunca percebi muito bem o que é que defende, mas também, neste caso concreto, não interessa exatamente para o caso. Dizer que, na verdade, já ninguém defende. Portanto, é preciso criar uma nova legislação. E até porque, na verdade, existe uma lei quadro de criação de municípios e não existe para as freguesias. É uma total falta de respeito não haver uma lei quadro para as freguesias, e só ela não existe porque, na verdade, não tem havido essa vontade política. Na verdade, este objetivo por si só já justifica a presente iniciativa, mas, de qualquer forma, não é único, porque ele deve ter também em atenção corrigir os tais erros grosseiros, que é inadiável que se corrijam, da reforma anterior. E é aqui que sou muito crítico, e que o Bloco de Esquerda é muito crítico em relação ao Partido Socialista. Porque, na verdade, desde 2015 que se fala nesta reversão. Fazia parte do programa legislativo, do programa para as eleições legislativas, do próprio partido. E por razões diversas, ou porque estava muito próximo das autárquicas, ou porque depois eram legislativas, ou porque a seguir acontecia outra coisa qualquer, ou porque depois foi a descentralização ou a eleição dos presidentes das comissões de coordenação. O que é certo é que durante todos estes 5 anos nada se adiantou e nada se fez. E com o agravante de, em 2020, várias vezes a Sra. Ministra da Tutela ter criado a expectativa que estava para ser entregue na Assembleia da República uma lei para ser discutida entre os partidos, naturalmente. Ora, nada disto aconteceu, a não ser a entrega desta proposta a 28 de dezembro, com o preceito que já não havia tempo para discutir a tempo das próximas autárquicas. Ou seja, foi criado um conjunto de condições para que, na realidade, esta legislação, esta possível legislação a criar-se de novo, não entraria em vigor a tempo das próximas autárquicas. Isto é inadmissível na nossa perspectiva. É uma falta de respeito por tanta gente, tantos movimentos, tantas pessoas que se envolveram na luta pela recuperação da sua freguesia, que vêm aqui defraudar todas estas expectativas. Ninguém compreenderá que, após 5 anos de negociações, nós estejamos agora a falar de uma lei que é para entrar em vigor daqui a 4 anos. E entra até um pouco no reino do absurdo, muito sinceramente. O que eu queria colocar como questões ao Sr. Professor é, fundamentalmente, ou a partir daqui, perceber-se, e já se percebeu que não há vontade política de fazer com que, até porque o Sr. Presidente da República também já manifestou essa posição, não há vontade política de fazer com que esta legislação seja aprovada a tempo das próximas eleições autárquicas. Eu pergunto ao Sr. Professor como é que vê a possibilidade de modificar a própria lei, a legislação, para criar um regime transitório simplificado que permita que possam ser criadas freguesias após o ato eleitoral que, porventura, decorrerá em outubro. Portanto, que possibilidade é que existe nesse sentido? Por outro lado, queria perguntar ao Sr. Professor qual é o seu pensamento sobre um processo de auscultação por referendo. Nós, Bloco de Esquerda, somos muito defensores do referendo. Aliás, só não o colocámos no nosso projeto de lei exatamente para que não fosse visto como um impeditivo do modo de funcionamento de entrada a tempo das próximas eleições. E por isso, naturalmente, enquanto discussão e em sede desta Comissão, iremos insistir neste propósito e perguntava ao Sr. Professor, então, qual é a sua perspectiva técnica, jurídica, neste caso, obviamente não política, sobre a possibilidade de se criar condições para os referendos locais que, no fundo, auscultem qual é a posição das populações e que isso sirva, naturalmente, digamos, de despoltar todo o processo no sentido de criar condições para que a população se envolva nas suas vontades e naquilo que lhes diz diretamente respeito. Por fim, pergunto ao Sr. Professor, no artigo que já foi aqui aludido, o Sr. Professor escreve algo relacionado com o seguinte, ou dizendo o seguinte, da proposta de lei enviada pelo Governo, quais os erros patentes, que o Sr. Professor faz referência, nessa mesma proposta, ou na proposta apresentada pelo Governo, pergunto eu, quais são esses tais erros patentes? Há alguns que são muito evidentes, sem dúvida alguma, e já foram aqui também referenciados, nomeadamente os critérios utilizados. Como é que de 9 critérios são obrigatórios 7 de cumprimento, e um deles é, por exemplo, a existência de pelo menos uma extensão de saúde, não sendo este um requisito, digamos, da competência da própria Junta de Freguesia ou da sua vontade. Como é que pode funcionar como critério? Como é que nós podemos ter, quanto à população e território, questões do género de tantos por cento da área territorial, tantos por cento de população, sem fazer uma diferenciação entre o que são territórios de grande densidade, pequena densidade, freguesias predominantemente rurais, predominantemente urbanas, áreas de superfície de diferentes concelhos, sem atender a nada disto, como é que esta situação pode ser vista e prevista em termos de legislação? Vai ter de terminar. Ainda para mais com o agravante, termino, Sr. Presidente, ainda para mais com o agravante, no caso que o Sr. Professor aqui te focou sobre
a intromissão das Assembleias Municipais e do Poder Municipal, ainda com o agravante, dizia eu, de ser aprovada por maioria qualificada, o que é de todo não é entendível, nem é aceitável que tal surja nesta situação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dá a palavra à colega Paula Santos, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o professor Cândido Oliveira. Eu gostaria de colocar aqui algumas considerações sobre todo este processo da reposição das freguesias. O PCP tem sido um partido que desde o primeiro momento não só se opôs à extinção de freguesias, como consideramos que as freguesias devem ser repostas de acordo com a vontade das populações. Como alertámos na altura, a extinção de freguesias teve de facto impactos profundamente negativos nos territórios. Em primeiro lugar, nas populações, que perderam identidade, que perderam representatividade, que perderam proximidade com os seus eleitos. Foi uma alteração extremamente contestada pelas próprias populações e que em nada contribuiu para a coesão territorial e para eliminar desigualdades. Muito pelo contrário, aprofundou mais ainda divergências nos nossos territórios, em particular, ou no conjunto dos territórios do nosso país, em particular nas regiões do interior, onde em muitas das localidades e muitas das freguesias a única ligação com o Estado era a junta de freguesia e até mesmo isso perdeu, deixando populações completamente ao abandono. Por isso, relativamente àquilo que foi feito sobre a extinção de freguesias, aquilo que verificamos é que de facto que os aspectos são profundamente negativos e aquilo que se exige é de facto a reposição das freguesias tal qual como as populações têm vindo a reivindicar ao longo de todos estes anos e de facto passaram já quase 8 anos sobre a sua extinção e em muitas destas freguesias as populações continuam a lutar, continuam-nos a chegar posições, moções, continuam a ser criados movimentos, plataformas, há luta e intervenção por parte das populações neste sentido. Aquilo que nós constatamos relativamente a este processo, ainda um outro aspecto antes de ir aí. Estamos numa situação hoje porque houve quem decidisse extinguir as freguesias e que foi na altura do governo do PSD e do CDS, podemos procurar embrulhar como se entender, foi a opção política naquele momento, tal como foi a opção política do governo ignorar completamente aquelas que foram as posições assumidas quer pelas assembleias de freguesia, quer pelas assembleias municipais, porque mesmo naquelas onde se dizia, não, nós queremos manter a freguesia, o que é que fez o governo? Extinguiu essa freguesia. Isto passou-se por todo o território. E se hoje ainda não temos freguesias repostas, foi porque o PS, o PSD e o CDS assim não o quiseram, porque nós já trouxemos essa proposta no mandato anterior à Assembleia da República e ela foi rejeitada. E houve, de facto, falta de vontade política para que as freguesias pudessem ser repostas onde essa é a vontade das populações e a tempo das anteriores eleições autárquicas. Estamos agora num processo em que o Governo, depois de ter prometido que iria entregar uma proposta de lei na Assembleia da República, ela de facto apareceu, mas apareceu 2 anos depois. E apareceu já num momento em que se procura, e nós vimos isso não só do ponto de vista do conteúdo da própria proposta, mas como todo o processo tem vindo a ser conduzido, inclusivamente aqui na Assembleia da República, em que há de facto um entendimento para que este processo vá sendo adiado, para que não haja de facto a possibilidade das freguesias poderem ainda ser repostas a tempo destas eleições autárquicas. Eu gostaria de colocar aqui uma questão ao Sr. Professor que se prende com o seguinte. O Governo apresenta-nos uma proposta que estabelece um conjunto de critérios para a criação de freguesias. É verdade que com a extinção de freguesias a legislação que existia sobre essa matéria foi também extinta. Mas nós consideramos que estamos aqui a tratar de uma coisa diferente. Estamos a tratar da reposição de freguesias que foram extintas sem qualquer critério e que agora a proposta que o Governo apresenta quer colocar um conjunto de critérios para que essas freguesias sejam repostas. Nós não estamos a falar de criação de novas freguesias que nunca existiram, não estamos a falar de freguesias que existiram, que foram extintas contra a vontade das populações e que as populações querem ver reposta a sua freguesia. E por isso é que nós consideramos, e a nossa proposta vai nesse sentido, e gostava de ouvir a opinião do Sr. Professor sobre esta matéria, que é, se não considera que para a reposição das freguesias não deveria de haver podemos chamar o que se entender, um regime transitório,
território, um regime excepcional, um regime específico, mas se não havia de haver, de facto, um procedimento específico para permitir que aquelas freguesias que foram extintas e que as populações querem que sejam repostas, e é importante que fique claro o seguinte, não pretendemos impor nada a ninguém. Aquelas freguesias que foram extintas e que as populações estão de acordo em manter a situação atual, da nossa parte, tudo muito certo, mantém a situação atual. Agora, aquelas freguesias cujas populações querem que seja reposta, poder haver essa possibilidade. E esta era a questão que gostaria de deixar e de ouvir o Sr. Professor, porque aquilo que nós verificamos é que o conjunto de critérios que constam da proposta de lei do Governo não são para criar freguesias. Elas, na prática, impedem que a esmagadora maioria das freguesias que foram extintas possam ser repostas, quando colocam questões de população, questões de dimensão do território, questões de equipamentos, incluindo equipamentos que não são da responsabilidade das freguesias nem dos municípios, viabilidade económica e financeira, referir que a aprovação tem que ser por maioria qualificada, que em nenhum outro documento nas assembleias municipais, nas autarquias locais, aliás, há este requisito. Vou terminar. De facto, o que estamos perante não é uma proposta para que se reponha as freguesias, mas sim uma proposta que impede a sua constituição, ou a sua reposição, peço desculpa. Muito obrigado. Nós temos ainda mais uma intervenção via Skype da colega Biana. Muito obrigada, Sr. Presidente. Faça favor. Cumprimentá-lo desde já, assim como cumprimentar as senhoras e os senhores deputados presentes e cumprimentar em especial o Sr. Professor Dr. António Cândido de Oliveira, assim como os restantes representantes da EDREL que se encontram presentes. Eu, antes de mais, gostaria de começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, agradecer a vossa disponibilidade para partilhar com a Comissão, com a 13ª Comissão Parlamentar, o conhecimento neste domínio do direito das autarquias locais, que certamente nos permitirá fazer outras reflexões e levar a bom porto este processo legislativo. Gostaria só de forma a contextualizar aquela que tem sido a posição do PAN nesta matéria, dizer que consideramos que aquele que foi o processo de extinção de freguesias empreendido em 2013 foi de facto feito numa lógica de régua e esquadro. Nós subscrevemos essa visão, passou muitas vezes por cima de vontade das populações, da posição também dos órgãos locais e de especificidades, de idiosincrasias das freguesias. Obviamente que, olhando para trás, poderemos dizer que nem tudo foi mau nesta reforma, mas muito foi mau, e desde a anterior legislatura que temos vindo a defender a necessidade de se reavaliar caso a caso e que esta reavaliação seja feito com o devido equilíbrio, com a devida responsabilidade, para permitir corrigir aquilo que se afigure necessário, de forma a garantirmos, acima de tudo, uma melhor organização do território e também respostas de proximidade às populações que para nós são fundamentais. Temos vindo a dizer que não queremos uma lei de reversão, mas queremos um regime jurídico de criação, modificação e extinção das freguesias, que, como o Sr. Professor tem defendido na academia e no espaço público, é de facto necessária, nem que fosse por mais, para suprimir uma inconstitucionalidade por omissão daquilo que vivemos desde 2013. E neste sentido, esta base que partimos desta proposta de lei do Governo, entendemos-la como isso mesmo, uma base para esta discussão. Gostaríamos então de lhe colocar duas questões que para nós é fundamental ouvir a sua posição. A primeira delas prende-se com questões relacionadas com a
participação cidadã, naquele que é o processo de modificação e criação de freguesias. O projeto de lei prevê uma espécie de direito de petição que possibilita que sejam os cidadãos ou cidadãs a explotar o início do processo de modificação ou criação de freguesias por via de uma petição subscrita por 25% da população residente na freguesia. Em certa medida, o direito de petição previsto na Lei 43/90 permitia isto de alguma forma, em menor medida, e sabemos do direito também potestativo de requerer a convocação de sessões extraordinárias nas assembleias de freguesias, conforme previsto no regime jurídico das autarquias locais. Já se discutiu, ou tem-se discutido, se faz sentido haver referendos locais sobre a desagregação de freguesias, mas a verdade é que essa proposta não consta em nenhum dos projetos à discussão e gostaríamos de lhe perguntar qual a sua opinião sobre os mecanismos de participação cidadã atualmente existentes, se os considera suficientes ou se considera que, de facto, deveremos prever mecanismos adicionais neste regime que estamos a discutir. A segunda questão prende-se com a aplicabilidade da Lei da Limitação de Mandatos, que, no nosso entendimento, é uma das lacunas de todos os projetos em discussão. De facto, em 2013, com as alterações que se fizeram, a fusão de freguesias acabou por dar uma licença a todos os presidentes de junta para, no fundo, darem continuidade aos seus mandatos e começarem do zero, digamos assim, naquilo que são as limitações dos mandatos. Parece-nos que houve aqui uma incúria por parte do legislador e até o Tribunal Constitucional nessa ocasião entendeu que a lei da limitação de mandatos não se aplicaria porque não tinha havido esse esclarecimento por parte do legislador. Nós, da parte do PAN, temos uma proposta de alteração preparada que visa trazer para a lei os esclarecimentos que ficaram por fazer em 2013, referente a esta questão da limitação de mandatos e a ser aprovada esta proposta, um presidente de junta que esteja há 3 mandatos consecutivos nas suas funções não poderá concorrer a mais nenhum mandato. Portanto, gostaríamos de saber a sua opinião sobre isto mesmo, se considera que é importante esta aplicabilidade da lei de limitação de mandatos na lei que irá sair no final deste processo de especialidade. Muito obrigada. Muito obrigado, colega. Pedi então agora ao Sr. Professor pudesse fazer sua intervenção. Tirar o som. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho quanto tempo? Tem até 25 minutos. 25 minutos. Vamos lá ver. Eu não gosto deste sistema porque, na verdade, encadeia muitas perguntas, mas vou tentar, da melhor forma, tentar responder. A primeira coisa que eu gostaria que na comissão... Sr. Professor, pode ligar a câmara, não o vemos. Estamos a ouvi-lo bem, mas não estamos a ver. Pronto, está bem. Foi qualquer coisa aqui que aconteceu que não foi da minha responsabilidade. Ora, deixe-me ver. É que eu não... Estão a ouvir e agora é que alguém me travou o vídeo, não fui eu. O professor pode ir fazendo a intervenção porque nós ouvimos-lo perfeitamente. Não põe... Pode. Então, há aqui qualquer coisa que não é da minha responsabilidade. Agora aqui por a imagem, faça favor de continuar. Agora já está. Ora bem, queria dizer o seguinte, é um pedido que o senhor, quer na comissão, quer depois no plenário, por favor, em vez de é um pedido que faço, que olhem para a freguesia. A freguesia é uma riqueza na nossa organização político-administrativa e que ela sirva de ponto de união e não de uma luta político-partidária que prejudica a freguesia. Nós devemos ter orgulho em ter freguesias e devemos olhar para elas e ser a partir daí que chegaremos com certeza, se partirmos disso, chegaremos com certeza às soluções. E uma solução esta é óbvia. Por favor, aprovem uma lei quadro nesta matéria. É uma omissão que existe e não se justifica que não haja efetivamente essa lei quadro.
melhor ou pior. Já direi melhor ou pior. O que não pode continuar é esta. Fica mal a Assembleia da República se não chegar a esse ponto. Dito isto, vamos à intervenção do Sr. Deputado do PS, que perdi o nome, peço desculpa, eu conheço já há tempo, mas a minha memória não ajuda muito, mas... É o Deputado António Gameiros, professor. Conheço também há muito tempo e que tenho por ele muita estima. O problema da participação da Assembleia Municipal neste assunto, o que me custa é que a Assembleia Municipal tenha um direito de veto, que seja ouvida não me custa, mas que possa ter um direito de veto é que me custa, porque isso até diminuir poderes da Assembleia da República. A Assembleia da República é que cria, modifica ou extingue. O que vem dentro da lei quadro. Agora, atribuir à Assembleia Municipal o poder através de uma deliberação, travar todo o processo, a mim custa, principalmente se a freguesia estiver nas condições da lei quadro. Quanto aos critérios, eu acho que esse é um problema importante. O critério, por exemplo, da população, como regra dos 900, estão a ouvir? Estamos a ouvir perfeitamente. Está bem. Os critérios da população, eu gostava de começar por aí, porque é importante o critério da população. Como geral, não me chocam 900 eleitores como média, porque para os territórios de baixa densidade já se pode ir até aos 300 eleitores, porque também menos de 300 e um número muito baixo de membros das freguesias. Reparem, não há massa crítica, e não é só isso. Vai haver, olha, para já é preciso alterar a lei relativa aos plenários de cidadãos e eleitores. É bom para a democracia que nestas pequenas freguesias se alargue a possibilidade da democracia direta, do plenário de cidadãos e eleitores. Porquê? Porque, olha, desde logo porque vai ser difícil arranjar mais do que uma lista para as eleições. E as eleições de uma lista só também não prestam, não são eleições. Então façam um plenário, até porque o plenário de cidadãos e eleitores é uma forma boa de participação democrática. Eu propunha que pelo menos até 300 habitantes pudesse haver esses plenários de cidadãos e eleitores. Isso obriga-me a mudar outra lei, portanto não me estendo quanto a isso. A ideia que eu continuo a dizer, não façam freguesias demasiado grandes nem demasiado pequenas. Demasiado pequenas não têm viabilidade, não pode haver vida democrática, porque a freguesia é demasiado importante e a Constituição dá-lhe demasiada importância para ser demasiado pequena. Eu por isso sempre fui adepto da reforma, não do modo como ela foi feita, mas porque sabia que antes de 2011, 2013, havia 8 centenas de freguesias com menos de 300 habitantes e muitas com menos, e muitas com menos de 100, mais de 100 com menos de 100 habitantes. Isso não é freguesia, a meu modo de ver. Quanto ao problema do território, também há aqui um erro, é que o norte e o sul do país são muito diferentes. Eu ainda hoje não percebo porque é que se obrigou municípios com 10 freguesias ou menos a obrigatoriamente terem de diminuir o número de freguesias. Obrigatoriamente, facultativamente sim, mas obrigatoriamente não, porque um município que normalmente é grande, que tem 300 km², com 10 freguesias, tem freguesias a mais. Não me parece. Mas isso é um problema que eu não gostaria de voltar a ele, porque é passado e devemos olhar para o futuro. Olhar para o futuro e tentar resolver os problemas, inclusive esta lei, que não vai ser perfeita e que deve ser acompanhada. Outra ideia é que esta lei deve ser acompanhada e a lei até devia prever essa possibilidade da lei ser acompanhada para ver como é que ela foi na sua aplicação, para depois, futuramente, se fazer, porventura, uma nova revisão dessa lei para que tenhamos a melhor organização política administrativa possível. O que nós queremos não é freguesia, mais ou menos freguesias, é boas freguesias a funcionarem bem.
Quanto ao problema de que a freguesia deve ter obrigatoriamente um trabalhador a tempo parcial ou a tempo integral, a lei não fala nisso, mas eu acho que bastaria que fosse a tempo parcial, com um vínculo de emprego público, sim, até porque, como disse, uma freguesia tem que ter dignidade e um trabalhador, pelo menos, é necessário. E quanto à sede, também se compreende, mal será de uma freguesia que não tenha um edifício, ou já o teve porque já tem para a sede, ou que não tenha em vista um edifício onde possa instalar a freguesia ou que ela seja instalada. Quanto aos requisitos das alíneas do artigo 5º que vêm para ali abaixo e que são uma série de requisitos, acho que talvez seja um pouco restritivo. Eu era capaz de colocar mais um requisito, que era a existência de equipamento de interesse relevante. Bastava, para outras situações que porventura possam existir, um equipamento de interesse relevante para a comunidade local, como um critério mais. E o preenchimento de 4 requisitos ser o suficiente, não ir àquela exigência dos 5 requisitos, em 7 segundos. Mas isso são pequenos problemas que tratarão certamente em comissão para melhorar a redação da lei. Até porque há uma coisa na lei que me choca, que é o problema que tem a ver com os modelos de criação de freguesias. Há 2 modelos. Pela agregação da totalidade ou de parte de duas ou mais freguesias, pela desagregação de uma freguesia em 2 ou mais freguesias. E não pode haver também a criação de freguesias, porque dentro de uma freguesia atualmente existente, uma parte da comunidade, uma freguesia grande, uma parte da comunidade quer criar uma nova freguesia. Por que não? Porque não? Uma lei quadro deve prever isso, deve prever a possibilidade de uma parte da comunidade, da população de uma determinada freguesia aspirar a ter uma freguesia autónoma. Nós não podemos fazer aquilo que é a impossibilidade de criar freguesias. Como distinguir também, pensar. Porque o que queremos é freguesias viáveis, freguesias que funcionem bem e que desempenhem bem o seu papel. A propósito disto, e já para não perder, quando o Sr. Deputado do PS me falava na extinção, é evidente que sim, que a lei quadro deve prever a extinção de freguesias. Porque uma freguesia pode não ser viável, pode deixar de ter viabilidade, já não cumprir até os requisitos. E parece que se teme extinguir freguesias ou municípios, e não. É um poder da Assembleia da República que ele pode exercer. Agora deve regulamentar na lei quadro, se não regulamenta na lei quadro é mais complicado. E porquê é que eu digo isto? Porque não há reformas perfeitas, mas nós em Portugal fizemos uma excelente reforma. Foi a reforma de Passos Manuel de 1836 que era bom revisitar. E a reforma que passou de 800 para 351 municípios, senhores deputados, criou novos municípios, inclusive o nosso, o Vila Nova de Famalicão. Isto é, uma boa reforma faz isso, isto é, extingue, porque são muitos, mas alguns são tão grandes que é melhor que deles saiam outros. Foi o que aconteceu com Barcelos, de onde saiu o município de Famalicão, e 2 dezenas de outros. Portanto, a extinção também deve ser prevista na lei quadro. Esta lei de quadro não vai ser seguramente a lei ideal, mas, por favor, façam uma lei que depois possa ser o primeiro caminho para uma melhoria posterior. Quanto um pormenor, Sr. Presidente, chegaram aí à Assembleia umas publicações que a Adriel enviou, Chegaram, Sr. Professor, eu ia no final agradecer-lhe e dizer-lhe que vamos distribuir para os colegas, a dizer-lhe desta disponibilidade, se quiserem as publicações que a Adriel que se ofereceu para as mandar. Estamos, inclusive, disponíveis para entregar outros.
Muito obrigado. Portanto, quando eu digo que quando se diz que é verdade que não há não há reformas perfeitas, há boas e más reformas, e a reforma de Passos Manuel foi uma reforma muito bem feita, que foi corrigida ao longo do tempo e que chegou aos nossos dias. Como sabem, hoje temos 308 municípios, mas temos 308 municípios porque Passos Manuel, em 1836, entendeu que nós devemos ter municípios robustos, e muito bem. O problema das leis serem parcelares, e já estou a passar, julgo, para Jorge Paulo Oliveira, pedindo ao seu deputado do PS, porventura alguma coisa ficou em corresponder, que no fim me diga alguns conhecimentos. As nossas leis têm sido parcelares e mal. Deviam ser leis de criação, modificação e extinção de freguesias. Olha, não se justifica que ainda hoje tenhamos freguesias com territórios descontínuos. E temos freguesias com territórios descontínuos. Mais de uma dezena de freguesias com territórios descontínuos. Olha, em Santa Maria da Feira, desde já. Não resolver esse problema. Como é isso? Então, querem que para freguesias novas sejam territórios contínuos. E continuamos a ter freguesias com territórios descontínuos. Quanto o desejo de que houvesse um acompanhamento era importante. Quanto à estabilidade, quanto ao período de estabilidade, é natural que se cria uma freguesia, não é logo para logo a seguir a extinguir ou modificar, mas pode haver circunstâncias que tal justifique. Mas não é coisa que, a meu modo de ver, seja do mais importante da lei. O mais importante da lei é respeitar as freguesias. Eu considero que há freguesias que estão unidas à força e que, se tiverem vontade de se libertar, e dentro dos critérios, principalmente dentro dos critérios da nova Lei Quadro, a Lei Quadro que está a ser ajuizada dá os mínimos para que uma entidade possa ser freguesia, que se faça, que assim se procede. Por que razão? Porque duas freguesias que sei que têm 5 mil habitantes cada uma, que se querem separar, querem recuperar a sua autonomia, porque é que a Lei Quadro não há de permitir isso e porque é que não se vai por essa via? É evidente, até há aqui uma coisa que eu também depois falarei, que é o problema da via expedita para esse efeito. Quanto a outros critérios, ainda Jorge Paulo Oliveira, sim, podia haver outros critérios, mas os que estão previstos na lei, julgo que são suficientes. E o sistema simplificado que a ANAFRE propõe ou propunha, também se deve ser. As sugestões da ANAFRE costumam ser bem pensadas, muito discutidas e devem dar-lhes a devida atenção. Quanto ao atraso desta lei e à possibilidade dela não ser aplicada já agora para as eleições locais, por favor, não façam. Isso não pode ser motivo para não haver uma Lei Quadro. Até admito que não vá a tempo das próximas eleições, mas depois, com calma, já tem a Lei Quadro. Agora, se não fizerem agora a Lei Quadro e uma Lei Quadro adequada, o que vai acontecer é que daqui a 4 anos estamos com esta discussão. Porque depois das eleições, então é que não se vai, esta lei não vai ser prioridade. A altura de fazer a lei é agora. É péssima. Devia ter sido há mais tempo, devia ter sido feita no início do ano, devia. Mas agora que têm a oportunidade de fazer, por favor, façam-na, porque é cumprir a Constituição. Há uma missão constitucional que não deve ser atrasada. Estou agora a responder já a Zé Maria Castro. O atraso é evidente, foi pena. O facto de
de não ser possível aplicá-la já para estas eleições, olhe, paciência, de mal menos, ao menos que haja lei, porque o grave é não haver lei. Embora me pareça que ainda há possibilidades de resolver esse problema de ir a tempo das próximas eleições. A auscultação por referendo, e o Bloco de Esquerda teve percepção disso, não é nesta altura a melhor forma, mas prever na lei a possibilidade de suscitar um referendo para a criação de uma freguesia, parece-me que sim, que o referendo deve, pelo menos para auscultar a população, é sempre um instrumento que pode e deve ser utilizado. Quando eu falava de erros patentes da reforma, não estava a falar erros patentes desta lei, estava a erros patentes da reforma, foi o que eu escrevi no artigo, que é, por exemplo, o caso de sabermos que há neste momento uma freguesia que tem 2 cidades. Uma freguesia com 2 cidades. Há mais, e há freguesias com 2 vilas. Não é razoável que assim aconteça e, portanto, essas soluções deveriam ser resolvidas. A exigência de maioria qualificada, sinceramente, não a compreendo. Não a compreendo. Terá uma razão de ser, mas maioria qualificada para criar uma freguesia, porque esta lei, no fundo, é uma lei de criação de freguesias. Sinceramente, tenho muita dificuldade em compreender a exigência de maioria qualificada. Como tenho dificuldade, como disse, em compreender a posição que é dada ao município de poder, como é que eu ia dizer, poder vetar o procedimento legislativo. Quanto aos critérios já falei, em relação ao PCP eu compreendo, o PCP tem uma posição extrema, uma posição quase radical nesta matéria, que é a reposição das freguesias. Tem sentido, não vou discutir se é mais uma questão política, mas, embora toda a discussão que estamos aqui a ter é jurídico-política, mas eu continuo a dizer que nós tínhamos freguesias, micro-freguesias, e micro-freguesias não têm razão de ser, como não tem razão de ser, julgo eu, mega-freguesias. De qualquer maneira, no Sul, principalmente no Sul, ainda hoje me custa que tivesse sido obrigatória o corte de freguesias em municípios que têm 10 ou menos freguesias, sabendo que eles são mais de metade dos municípios portugueses. Mais de metade dos municípios portugueses têm 10 freguesias ou menos. Quanto ao regime transitório, é evidente que se houver vontade política ela é possível, porque reparem, nas eleições de 2013 foi-se para eleições sem constituição ainda de freguesias, sem comissão instaladora, mas isso para isso é haver vontade política e acho que esse problema já me ultrapassa. Agora, possível agora, mais importante do que isso, é encontrarem um consenso comum para efeitos de encontrar, fazer a lei quadro possível, e estaremos contos na ADREL para ajudar, se for necessário, nesse sentido. Quanto ao PAN, para ir já à parte final e não atrasar os trabalhos, porque não é do meu feitio isso, nem o Sr. Presidente me deixaria. Continuo a dizer, centramos-nos nas freguesias, no interesse das freguesias, na ideia da participação cidadã, sim senhor. As freguesias devem ser a primeira escola da democracia local. Há muitas facetas das democracias. Nós não temos dado às freguesias a importância que elas têm e podem ter na formação democrática das pessoas. E aí há muito trabalho a fazer que não passa pela lei quadro, mas a lei quadro pode ajudar. E é essa participação cidadã que deve ser estimulada. Quanto ao limite de mandatos, é outro assunto. O limite de mandatos custa-me também que uma pessoa que está numa freguesia, que amanhã a freguesia é dividida, concorrer de novo é um problema, mas isso é um problema já da limitação de mandatos, julgo que foge do âmbito desta discussão, e como foge do âmbito desta discussão,
diria apenas que a minha posição sobre a limitação de mandatos é que foi uma boa lei e que a limitação de mandatos não deve impedir, no meu modo de ver, que uma pessoa possa concorrer a uma freguesia diferente, etc. Mas, estando nela e ela sendo porventura cindida e continuar a poder concorrer à mesma, à freguesia que resulte, que restante, choca-me, mas isso já é outro problema. Eu não sei se esgotei o meu tempo, eu julgo que não. Eu tentei não esgotar o tempo para poder que alguém que quisesse algum esclarecimento mais pudesse dar. Como imaginam, o que acabei de dizer é muito pouco do que se poderia dizer sobre esta matéria. Eu só me resta desejar uma coisa, para bem da democracia local, para bem do poder local e para bem do respeito que devemos às freguesias e à Constituição. Façam a melhor lei quadro possível, tentando centrar-se nas freguesias e não nas naturais divergências políticas que existem entre os diversos grupos parlamentares. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor, pelo tempo que passou connosco. Obrigado também por as publicações que nos mandou e que faremos distribuir por os senhores deputados que estiverem, naturalmente, que mostrarem interesse e esperamos poder ter contato consigo em futuras oportunidades. É sempre um gosto ouvi-lo. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado. Pronto, e terminamos aqui esta audição.